she'd say everything you want, so dream away. And we are legends every day. That's what she told me. Turn your magic on. Boa noite, meu amigo Reginaldo Muniz. Diamonds, I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I feel my heart beating. Oh, you make me feel like I'm alive again. Boa noite, Sheila. Tudo ótimo com vocês? Internet tá ruim aí, Reginaldo? Olá, Márcia. Sirlene, boa noite. Chovendo no Ceará. Rafaela. Olha aí, a Sheila voltando do treino. Opa, legal, vamos ver se o treino foi bom hoje. Juliana, boa noite. Juliana, que é praticamente uma atleta, treina todos os dias, tem uma rotina bacana. Hoje vai ser legal a live. Acho que vocês vão gostar das informações que vai ter. Não que os outros dias não tenha sido boa, né? Mas vamos acrescentar mais um dia, nossa quarta live. Vai ser legal. Boa noite, Gláucia, seja bem-vinda. Bom, vamos lá, gente. Boa noite. A gente vai começar hoje, a live hoje vai ser sobre rotinas de exercícios, tá? Qual é o papel do exercício no emagrecimento? E eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês interagissem aí, vou deixar os comentários aí para vocês falarem. Vocês acham o que contribui mais para o emagrecimento? O exercício ou a nutrição? Ou a alimentação? Escrevam aí. Escrevam aí para mim. Caminhou debaixo de chuva, Juliana. Muito bom, viu? Você está focada. O que é mais importante para vocês? O que vocês acham que contribui mais no emagrecimento? O exercício físico ou a alimentação? O que é mais responsável? Escrevam aí, por favor. Olá, Catarina, boa noite. Diegão, meu amigo, boa noite. Espaço Messejana, boa noite. Diegão já respondeu aí, alimentação é o que mais importa
na questão do emagrecimento. Glaucia, alimentação. Rafaela, alimentação. Juliana, 80% alimentação e 20% exercício. Legal. Legal. Bom, realmente, a gente vê hoje que a falta de informação não é mais o problema, né? A falta de informação não é mais o problema. Todas as pessoas sabem o que fazer. A questão, às vezes, é que não consegue fazer. Porque a gente tem a informação do que é mais importante, do que é mais essencial para a gente ter uma saúde legal e para a gente conseguir emagrecer. E com certeza a alimentação é o mais importante no emagrecimento, porém o exercício contribui sim no emagrecimento. E mais importante ainda, o exercício contribui na manutenção do peso, que eu vou mostrar para vocês aqui durante a live, tá? A Juliana, não adianta treinar correto e se alimentar mal. Verdade, não adianta. Você vai ter saúde, você vai melhorar. Boa noite, Anete. Manda um abraço pro Conrado. Então a pessoa que treina todos os dias e se alimenta mal, ela consegue melhorar a questão do tônus muscular, consegue melhorar a questão da força, consegue melhorar uma série de coisas, porém ela não melhora a composição corporal, ela não diminui o percentual de gordura. Então, antes de começar a live, eu quero me apresentar para vocês, porque tem muita gente aqui que não me conhece, tá? Então, meu nome é Ivan Paixão, eu sou professor de educação física e sou formado já fazem quase 20 anos que eu sou formado. Antes disso, eu fui atleta por 17 anos num esporte chamado saltos ornamentais. Comecei num clube aqui em São Paulo, no Juventus, depois fui atleta do Pinheiros, do Esporte Clube Pinheiros, onde eu trabalho hoje como professor. E durante esse percurso hoje, boa noite, Janice! E durante esse percurso que eu caminhei como atleta, eu fui 25 vezes campeão paulista, eu fui 10 vezes campeão brasileiro, fui vice-campeão sul-americano, fui 10 anos seleção brasileira. E lógico, com essa trajetória toda, com esse histórico todo como atleta, eu optei por fazer educação física. Porém, o meu objetivo para fazer educação física não era trabalhar com bem-estar, era trabalhar com atletas, com foco no alto rendimento mesmo. E depois disso, que eu acabei tentando trabalhar com alto rendimento, fiquei um tempo, mas não deu muito certo, eu comecei a entrar para o caminho do personal. E hoje eu trabalho exclusivamente com bem-estar e estilo de vida saudável. Então eu uso o exercício físico para ajudar as pessoas a terem um estilo de vida mais saudável, as pessoas serem mais saudáveis através do exercício físico. Tá aí, eu quero deixar bem claro para vocês aqui, que eu estou fazendo essas 5 lives que a gente fez, a primeira sobre hábitos, a segunda sobre alimentação com um convidado especial, o Henrique Altran, nutricionista, a terceira também sobre nutrição com o Henrique, e essa é a quarta que nós estamos fazendo sobre o papel do exercício físico no emagrecimento. E a próxima terça-feira vamos falar sobre disciplina, como você ter disciplina para seguir uma rotina. E eu quero deixar bem claro para vocês aqui qual é o meu posicionamento em relação a emagrecimento. Tá? Emagrecimento para mim não é uma questão onde você tem que ter a barriguinha definida, o bumbum durinho, tal. Isso é muito legal para autoestima, para quem gosta, para quem curte, mas emagrecimento para mim, na minha concepção e o que eu trabalho com os meus alunos é que o emagrecimento é uma consequência de um estilo de vida saudável. Se você não estar na sua melhor versão, é porque existe alguma coisa na sua rotina diária que não está permitindo você ter um estilo de vida saudável, e essa falta do estilo de vida saudável está se mostrando no seu corpo, tá? Então, essa é a minha concepção. Lógico que eu não uso perda de peso, eu não uso muito mais essas linguagens do mercado, porque eu uso a seguinte linguagem. Olá, Andréia, olá, Rose, sejam bem-vindas. E eu uso a seguinte linguagem, melhor versão. Porque melhor versão é muito relativo para cada pessoa.
Tem gente que a melhor versão precisa aumentar a massa magra, tem gente que a melhor versão precisa perder um pouquinho de peso, tem gente que a melhor versão precisa melhorar um pouquinho a disposição, tem gente que a melhor versão precisa dormir um pouquinho melhor, tem gente que a melhor versão precisa ter um pouco mais de energia e vitalidade, um pouco mais de performance, e isso tudo, todo esse conceito de melhor versão, a atividade física pode contribuir e pode ajudar você a ter uma saúde melhor e realmente conseguir a sua melhor versão, tá? Então, vamos entender o seguinte. Vamos ao foco aqui, que hoje o foco realmente é o emagrecimento. Emagrecimento, tá? Lógico que existe... Olá, Rosângela, boa noite! O emagrecimento... ele existe duas linhas de hoje de pensamentos, basicamente, no meio da nutrição. Não é muito a minha área, tá? Mas é uma área que eu gosto e pesquiso bastante. Então, o que acontece? O meio da nutrição, existe as pessoas que defendem a ideia de que para você perder peso, você precisa ter déficit calórico, ou seja, você consumir menos calorias e gastar mais. E existe o segundo conceito, que é as pessoas que não devem se preocupar muito com calorias e sim com a qualidade do alimento. Eu sou da concepção que a gente precisa se preocupar com as duas coisas. A gente precisa ter alimentos saudáveis, alimentos com densidade nutricional, que tem um valor nutricional bom. Tá? A gente viu isso com o Henrique nas outras lives. E temos que consumir mais calorias. Só que muita gente fica assim, eu tenho que fazer exercício, né? Fazer exercício por quê? Porque o exercício físico vai aumentar o meu metabolismo. E isso vai fazer com que eu perca peso. E a pessoa vai criando essa ideia na cabeça e acho que isso é um dos fatores principais. E eu, estudando e pesquisando nas minhas pesquisas, percebi a seguinte coisa: o gasto do exercício, ele é pequeno em relação ao gasto que a gente tem da atividade física do dia a dia, comparado à taxa metabólica de repouso. Realmente a gente gasta muito mais energia, nosso metabolismo gasta muito mais energia. É responsável por, se não me engano, 70% a 80% da nossa energia que a gente gasta do dia a dia. Porém, aumentar o metabolismo com a ideia de aumentar o músculo é uma ideia muito ainda não tão elaborada, não tão precisa, vamos dizer assim, né? Olha que coisa interessante. Foi feito um estudo dentro de uma universidade e pegaram os professores de educação física que faziam musculação e mediram quantos passos eles davam e qual era a quantidade de calorias que eles gastavam. E pegaram também os funcionários da empresa, que mediram quantos passos eles davam e quantas calorias eles gastavam. Sabe o que aconteceu? Os caras da musculação faziam o exercício, davam um percentual de passos mínimo, não tão significativo, e pegaram os funcionários da universidade. Eles davam, o que dava menos passos, dava 10 a 15 mil passos por dia. E pegaram o jardineiro, que ele ia a pé para casa e voltava, ia para o trabalho. O que aconteceu? Esse cara dava 35 mil passos por dia. E o gasto calórico dele era muito absurdo. Isso somando todo o dia. Então, aonde é que eu quero chegar com esse exemplo que eu estou dando? O gasto de uma atividade física, se a gente está falando de emagrecimento, o gasto de uma atividade física em 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos, que é a média que as pessoas ficam fazendo atividade física por dia, 60 minutos, 1 hora, chega, uma atividade física muito intensa, 1.000 calorias. 1.000 calorias, se você for pegar um almoço saudável, tem 700, 800 calorias, um prato saudável. 700 calorias. Então você
come muito mais, consome muito mais energia do que realmente você gasta na hora da atividade física. Porém, se você é uma pessoa que faz atividade física e o seu dia a dia é um dia sedentário, você trabalha o tempo todo sentado, você não tem um gasto calórico tão significativo. Então a gente precisa entender que a atividade física é um complemento no dia para a contribuição do emagrecimento. Agora, uma coisa interessante é que a atividade física, ela contribui de maneira significativa, aí maior até ou igual, na verdade igual à alimentação, na manutenção do peso. E qual é a vantagem de fazer atividade física na redução de peso? É que você perde peso com qualidade, que é justamente o que a gente vai abordar. Olha que coisa interessante. Muita gente fala assim, então vamos fazer musculação, porque a musculação, ela aumenta o metabolismo. O termo técnico na educação física, a gente chama isso, o metabolismo é de taxa metabólica basal. É aumentar o metabolismo, tá? E olha só, foi feito um estudo científico e pegaram pessoas, né, para medir o quanto realmente aumentava o metabolismo dessas pessoas. Pegaram pessoas que só faziam dieta. E essas pessoas aumentaram 79 calorias no dia. As pessoas que só faziam dieta. Ou seja, pouquíssima caloria. 79 calorias, para você ter ideia, é a metade de um sonho de valsa. É a metade de um sonho de valsa. Então, ou seja, ridícula a quantidade de calorias que aumentou. Pegaram um outro grupo de pessoas que fizeram apenas treinos de força. Pegaram o pessoal que fazia musculação, tá? Musculação, e mediram a quantidade de calorias que aumentava. Aumentava apenas 19 calorias por dia. Sabe o que é 19 calorias por dia, gente? É uma bala que você compra na padaria. Ou seja, praticamente nada. E pegaram um outro grupo que fez dieta mais treinos de força. Esse grupo aumentou 78 calorias na sua taxa metabólica basal. Deixa eu ver aqui. Uma dona de casa que anda para lá e para cá dentro de casa, leva e busca filho na escola e ainda faz atividade física, nossa, deve ter o gasto lá em cima. Exatamente, ela gasta muito, mas o problema é que a dona de casa também come demais, tá? Come demais. Então, o que acontece? Ou seja, a atividade física de força, ela contribui muito pouco para o aumento da taxa metabólica basal, para o aumento do metabolismo. Para vocês terem ideia, por exemplo, o músculo, se você ganhar 1 quilo de músculo, você aumenta 13 calorias por dia. 13 quilocalorias, tá? Por dia. Gente, 13 calorias não é nada. Não é absolutamente nada. Comparado, por exemplo, ao fígado, que gasta 200 calorias por dia. Comparado aos rins, que gastam 400 calorias por dia. Comparado ao coração, que gasta 440 calorias por dia. E comparado ao cérebro, gasta 240 calorias por dia. E, gente, ganhar 1 quilo de músculo, você tem que malhar pra caramba. Às vezes eu vejo as pessoas, alunas que me contratam, né, e falam assim, Ivan, toma cuidado com esse treino aí, porque eu não quero ficar muito musculosa, não. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo ficar musculosa. Para ficar musculosa, tem que malhar muito pesado e por bom tempo. Não é assim tão simples para ficar musculoso, tá? Gláucia, é verdade, uma dona de casa que não faz dieta, ela come muito. Eu era assim, principalmente doces. Exatamente, Gláucia. Então, a ideia de que o metabolismo aumenta com o exercício físico é uma contribuição muito pequena para as calorias. O que realmente contribui? Olha só, agora vamos pegar um exemplo aqui do treino de força. Vamos pegar um exemplo do treino de força. O treino de força, pegaram um grupo de pessoas que fizeram só treino de força por 12 semanas. Treino de força, musculação. Essas pessoas aumentaram o peso. Exatamente isso, elas aumentaram o peso. Porém, a boa notícia é que elas aumentaram o peso do quê? De massa magra, de músculo. Elas não tiveram aumento da gordura e também não diminuíram a gordura, que é uma boa coisa. Porém, na balança,
a pessoa aumentou o peso. Então, o que a gente pode chegar nisso? Se você é uma pessoa que não tem uma rotina de alimentação e faz musculação, você aumentou o peso na balança, provavelmente você aumentou músculo. Mas a maioria das mulheres vê o número na balança a mais, fica puxando os cabelos. Ai, aquele professor, ele não adianta nada, porque eu não consigo emagrecer. Fica naquele desespero todo. E o ideal é que a balança não é o melhor caminho para você medir se você está realmente emagrecendo ou não. Por quê? Existe uma diferença entre perder peso e emagrecer. Perder peso é na balança. Perder peso na balança, você perde peso. Se você tiver uma diarreia hoje, você vai perder peso. Mas não quer dizer que você perdeu gordura e nem quer dizer que você emagreceu. Entendeu? Ou seja, se você tiver uma diarreia, você comeu alguma coisa e passou a noite no banheiro, o que vai acontecer? Você vai desidratar, você vai perder líquido, vai limpar o intestino, mas você perdeu peso na balança, 2 a 3 quilos, mas você não emagreceu. E isso não é legal. Exatamente, Juliana, a melhor maneira da gente medir se estamos emagrecendo ou não é através das medidas. Através das medidas, pegando uma fita métrica e passando e vendo as suas roupas também. A Andréia aí tá falando, ó, mande para amigos pelo aviãozinho lá embaixo. Quem tem um aviãozinho aí, manda para um amigo que precisa saber um pouquinho sobre exercício físico e emagrecimento, manda para um amigo aí. Então, ou seja, se você está fazendo musculação e não está com uma dieta à base de restrição calórica, que eu vou falar já, você está aumentando o peso. Se você estiver treinando de verdade mesmo, você está aumentando o peso. E isso vai favorecer para você aumentar a massa muscular, porém não favorece para o emagrecimento no sentido da diminuição do percentual de gordura. Tá? Exatamente, Andréia. Métricas, números. Muito obrigado, Gláucia, por ter enviado para os seus amigos e amigas. Então vamos lá aqui. Então, olha que coisa interessante agora, um outro estudo que eu fui pesquisar para passar exclusivamente para vocês aqui. Pegaram um grupo que só fez treino de força. Pegaram um grupo que só fez treinamento de força. O treino de força era musculação, também por 12 semanas. E esse grupo, tá? Eles aumentou a massa magra, mas não diminuiu em absolutamente nada a gordura, tá? Absolutamente nada a gordura, ou seja, eles aumentaram o grupo, pessoal, botaram eles 12 semanas, tá? Para treinar musculação, tá? Somente treinar musculação, continuaram a comer do mesmo jeito, só fazia musculação. Eles aumentaram 2,2 quilos de massa magra, de músculo, e perderam 0 de gordura. Pegaram um outro grupo que só fez dieta. Pegaram um outro grupo que só fez dieta. Esse grupo perdeu 2,5 kg de gordura. 2,5 kg de gordura e praticamente não aumentou em nada. Foi 0,1 a massa magra. Ou seja, essas pessoas simplesmente diminuíram a gordura. E o mais interessante foi que pegaram um outro grupo e fizeram dieta mais o treinamento de força. Essas pessoas que fizeram a dieta mais o treinamento de força, diminuíram 3 quilos de gordura, 3 quilos de gordura e mantiveram a massa magra. Gente, isso é maravilhoso. Porque você manter a massa magra num processo de redução de peso, num processo de redução da sua gordura corporal, é maravilhoso. Agora, qual era o segredo aqui? Primeiro, eles treinaram um treino de força, realmente treino de força, a 80% a 85% da sua carga máxima. E eles estavam com menos 700 calorias por dia.
Eles estavam ingerindo menos 700 calorias por dia. Por isso tiveram esse resultado. E aí, o porquê que muitas vezes, tá, as pessoas não conseguem perder peso? Porque eles treinam, mas não estão numa alimentação em déficit calórico. Às vezes a pessoa pensa que o fato de treinar é dar o direito de comer o que ela quer. E isso só vai dar o direito de comer o que você quer quando você chegar no seu objetivo. Até chegar no seu objetivo, tem que ter restrição calórica, tem que comer menos. Tem que comer menos. E muitas vezes, deixa eu falar uma coisa para vocês, o final de semana pode estragar a semana inteirinha. Vamos dar um exemplo que você está numa rotina de alimentação, de emagrecimento, aonde você precisa... Olá, Patrícia, tudo bem? Então, numa rotina de alimentação, aonde você tem que consumir no máximo 1.500 calorias por dia. Deixa eu mostrar a imagem para vocês aqui do estudo, que fica melhor para vocês enxergarem. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos dar um exemplo, você tem que consumir no máximo 1.500 calorias por dia. Na segunda-feira você consome, na terça-feira você consome 1.500, na quarta-feira você consome 1.500, na quinta-feira você consome 1.500, já na sexta-feira já some um pouquinho, porque é sexta-feira, tem aquele chopinho, tem aquela questão, aí no sábado já tem aquele churrascão com os amigos, já tem a balada à noite, já tem aquele esquema, no domingo tem aquele docinho da vovó, e aí aquilo que era para ser uma média de 1.500 calorias por dia acaba entrando numa média de 1.900, quase 2.000 calorias por dia, e aí já quebra a rotina. Porque o importante não é o que você faz em um dia, o importante é o que você faz todos os dias. Por isso que o mais importante é consistência. Eu fiz vários vídeos na virada do ano, falando sobre que se nós pegarmos tudo que a gente fez de bom no ano de 2019 e tivermos consistência nessas coisas que a gente iniciou boas e não terminou, e as coisas que a gente terminou em 2020, nós vamos ter um ano fantástico em qualquer área. Então, a consistência é o grande segredo. E nós temos aqui na live hoje um cara que é atleta olímpico. Cassius Duran foi para 3 Olimpíadas, vice-campeão pan-americano, mais de 30 vezes, mais de 40 vezes campeão paulista de saltos ornamentais, mais de 20 vezes campeão brasileiro e um dos caras mais disciplinados que eu já conheci na minha vida, e vai estar falando com a gente aqui sobre sobre disciplina na próxima terça-feira. Não é não, Cassius? Tá aí, Cassius? Eu sempre acho que a média é campeã. Mantenha a média e você será campeão. É verdade, Andréia. A média é muito importante. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. Um dia só não vai matar. Realmente, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de termos esses dias do lixo. O dia do lixo é importante, o dia do lixo é muito importante. Olha o Cássio aí dando joinha aí. Já já eu vou chamar ele para bater um papinho aqui com a gente. Então, o dia do lixo é muito importante, porque a gente não dá para ficar na regra o tempo todo. Eu, por exemplo, gosto de me divertir, gosto de sair, mas não dá para ficar na regra o tempo todo. Mas tem que tomar muito cuidado com os excessos demais. Isso não contribui e pode estragar o seu plano de emagrecimento, tá? Então, olha só, tô quase concluindo já, tá? Sou bem objetivo, depois vou abrir para perguntas. Como o exercício atua no emagrecimento? Primeiro, ele maximiza a perda de gordura que é gerada pela dieta. Então você está na dieta com 1.500 calorias, por exemplo, no exemplo que eu mostrei, e com atividade física que vai gastar 200, 300, 500 calorias a mais, vai fazer com que você tenha um gasto maior e fique num déficit maior. E se você resolver ir para o trabalho de bicicleta, se você resolver andar mais a pé, subir as escadas a pé, vai contribuir ainda mais essas coisas. Isso em um dia às vezes é pouca coisa, mas você pega em uma semana, em um mês, em 2 meses, em 3 meses, isso contribui muito. Segundo ponto, a atividade física, ela ajuda na manutenção da massa magra.
Você não perde massa magra se você fizer atividade física de força. E fique bem claro isso. Atividade física de força, tá? Ou seja, você precisa prestar muito atenção nessa questão da atividade física de força. E o terceiro ponto, ajuda a manter o peso perdido ao longo do tempo. Você consegue manter o peso de maneira mais fácil quando você incrementa a atividade física no seu dia a dia. Matei o treino hoje, já estou sofrendo. Muito bem. Espera só um pouquinho, gente, só um minuto. Muito bem. Então, olha só que coisa interessante. O exercício físico, olá Malu. O exercício físico, ele vai muito além de gastar calorias, mas muito além. Lógico que ele é maravilhoso para isso, porém ele promove outros benefícios além disso e favorece demais não só o que eu expliquei no começo, a redução de peso, mas um estilo de vida saudável. Então o exercício vai muito além das calorias, em gastar calorias. Ele maximiza o processo e ajuda a manter o peso perdido ao longo do tempo. Então, ou seja, qualquer prática, desde uma caminhada, tá? Desde uma caminhada até um HIIT, tem potencial para aumentar o emagrecimento se estiver atrelado à dieta. Importante isso, deve estar atrelado à dieta. Caso não esteja atrelado à dieta, vai comprometer a questão do seu resultado. Você não vai ter um resultado tão efetivo como realmente você gostaria de ter. O treinamento deve promover o aumento ou a manutenção da massa muscular. Musculação é o número 1. Muita gente fala assim, eu não gosto muito de musculação, eu não me identifico muito com musculação. Gente, tudo a gente aprende a gostar. Basta você estar seguindo, tá? Se você for seguindo uma rotina, Dr. Leonardo Castro, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo à nossa live. Então, musculação é o número 1, mas existem inúmeras formas de estimular a massa magra, como o treinamento funcional também. Mas a musculação é o melhor para o aumento da massa magra. É um dos que mais contribui, tá? Pelo fato de você ter mais controle da sobrecarga, pelo fato de você ter uma maneira de melhor seguir um princípio da educação física chamado princípio da elevação progressiva da carga, que eu vou falar já já isso para vocês. E pensando na sustentabilidade, ou seja, você se manter, porque o segredo não é só você perder peso, é perder peso e manter o peso. Isso é a proposta de estilo de vida saudável, tá? Estilo de vida saudável é quando você consegue perder o seu peso, o peso que você realmente perdeu, e manter aquele peso. Isso é quando você começa a ter escolhas melhores no seu dia a dia, é quando você começa a ter uma rotina saudável, tá? Então, pensando na sustentabilidade, é fundamental incorporar exercícios que geram prazer e aderência, tá? Ou seja, você pode escolher exercícios que favorecem na questão do seu emagrecimento, exercícios que mais tem a ver com você, que mais te dá prazer para a execução, tá? Então isso é uma coisa também que pode ajudar bastante nessa questão dos exercícios, é você ter um programa individualizado para você com um personal ou uma pessoa que pode te orientar. Então alguns princípios são importantes. Primeiro, dentro da educação física, a gente tem alguns princípios que precisam ser muito bem claros. Se você quer aumentar a força, você tem que fazer exercícios para aumentar a força. A gente chama de especificidade isso. Ou seja, se você quer melhorar a definição da coxa, você tem que treinar exercícios para melhorar a definição da coxa. Não adianta ficar fazendo exercícios de braço para melhorar a questão do fortalecimento da coxa. Tem que ter uma predominância e uma especificidade em relação a isso. Então, se você quer emagrecer, tem que ter uma dieta de emagrecimento e um treino específico para o seu emagrecimento.
O segundo princípio da educação física que a gente usa, que eu uso bastante no planejamento de treino dos meus alunos, é o princípio da individualidade biológica. Cada pessoa reage de uma maneira, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua necessidade e cada pessoa vai reagir de uma maneira. Por isso que tabelinhas no Google, ficar digitar lá, plano de emagrecimento, vai aparecer um monte. Aquilo não funciona, porque se você simplesmente pegar uma coisa que não tem nada a ver com o seu perfil, não vai funcionar e muitas vezes pode até te prejudicar. O terceiro ponto é o princípio da elevação progressiva da carga. O que significa isso? Se você ficar treinando o ano inteiro com a mesma carga, por exemplo, você pega 2 quilos e fica o ano inteiro treinando com 2 quilos. Boa noite, Gisele. O ano inteiro treinando com 2 quilos. O que acontece? Vai chegar uma hora que você não tem mais benefícios. Você vai estagnar no seu resultado. E isso não é bom. Então você precisa ir gradativamente aumentando a carga. E fizeram um estudo. Bonito copo, Cássio, da Olimpíada do Rio 2016, exatamente. Então, fizeram um estudo e compararam alunos que treinam em academia e alunos que treinam com personal. E fizeram esse estudo e perceberam que as pessoas que treinam com personal evoluem mais. Por quê? Porque o personal está ligado nessa questão da elevação progressiva da carga. Ele vai aumentando conforme ele for percebendo que o aluno está entrando em estagnação. Tá aqui o copo, André, ó. O copo do Rio 2016, né? Aqui do Comitê Olímpico Brasileiro, e o patrocinador oficial era a Skol, que muita gente se deliciou desse produto lá também, tá? Então, tá? Esse é o terceiro princípio. E o quarto princípio que a gente utiliza na educação física é o princípio da variação. Eu posso ficar aumentando a carga, mas se eu ficar fazendo só o mesmo movimento também, eu também não consigo ter um resultado tão efetivo. Então, precisa ter mudanças, variações de treinos diferentes para o mesmo objetivo, para você ir gradativamente evoluindo. Então, isso é uma coisa que a gente faz bastante na educação física, quando você tem uma pessoa que organiza o treino especificamente para você. Então vamos às recomendações gerais, tá? E finais também. Essa aí agora é importante você anotar. É importante você anotar agora essas recomendações finais, tá? Depois você cuidar da mente e do corpo da gente, virei fã do acompanhamento de personal. Muito bem, Andréia, show de bola. A Andréia, gente, é a pessoa que me ajuda aqui na questão da internet. Se você quer melhorar o seu trabalho com a internet, aí a Andréia é uma pessoa que pode te ajudar também em relação a isso, tá? Quem me acompanha aí, vê meus vídeos, minhas coisas, ela me ajudou bastante nisso. Então, ó, eu vou dar 1 minuto para vocês pegarem papel e caneta para anotar agora as recomendações finais que eu vou dar para vocês. Então, vamos lá? Vai lá pegar. Vocês falam do copo, toda vez que eu olho para o quadro, atrás eu penso que é o ovo. Vamos lá. Então todo mundo pegou o papel e caneta aí, tá? Quem não pegou, não vai anotar. Ou então a live vai ficar lá 24 horas, você vai lá de novo e vê e anota. Então vamos lá. Primeira coisa, para quem quer emagrecer. Déficit calórico de 300 a 500 calorias por dia a menos. Ou seja, você tem que tentar comer de 300 a 500 calorias a menos. E isso a gente teve uma aula muito bacana com o Henrique na terça-feira, nas 2 últimas terça-feira passada, tá? Escolha algum tipo de dieta entre a low carb ou a low fat, tá? De forma individual. E isso é legal você ir no nutricionista, mas você já tem... Essas são as duas que mais são utilizadas.
Segundo ponto, use treino cardiorrespiratório. Ele pode ajudar a atingir o seu déficit calórico. Treino cardiorrespiratório é treino aeróbio, tá? De preferência, eu gosto muito de trabalhar com os HIITs, dependendo do nível de condicionamento físico da pessoa, tá? Que ele é curto e gera um resultado muito legal. Outro ponto, dê prioridade para as proteínas. Dê prioridade para as proteínas. Por quê? Porque isso vai favorecer a sua manutenção da massa magra. E foi feito um estudo que nós precisamos de uma quantidade mínima de proteína por dia. E o que acontece? Quando você come pouca proteína e come mais carboidrato, a tendência é você comendo até chegar na quantidade mínima de proteína por dia. Quando você consegue e prioriza as proteínas logo no início do dia, principalmente, você já chega na quantidade de proteínas que você precisa durante o dia e a tendência é você ingerir menos calorias no dia. Tô dando a fórmula de ouro para vocês aqui. Olha que coisa bacana, tá? Isso, o fato de você consumir mais proteínas, proteína nobre, vai favorecer com que você chegue nessa taxa de proteína ideal do seu dia a dia mais rápido. Isso vai favorecer você ter um déficit calórico maior e mais fácil, sem sofrer, sem passar fome, e vai ajudar na manutenção da massa magra, tá? Que vai gerar um efeito muito bacana. E o terceiro ponto é treino de força. Vai treinar força. Vai treinar força. Tá? E o treino de força é importante para que você consiga ter o emagrecimento saudável. E não só o emagrecimento saudável, aumente a força também, para melhorar sua qualidade de vida de uma maneira geral. Na questão das proteínas, eu sigo uma linha de rotina alimentar para você consumir de 2 a 3 gramas por cada quilograma de peso corporal de proteína. Então, por exemplo, eu peso 80 quilos. Então, pego 80 e multiplico por 2 a 3 gramas. Essa é a quantidade mínima de proteína que eu tenho que consumir diariamente para ter uma questão adequada. Só que aqui é uma sugestão, estou jogando, tá? Não é uma coisa para você já incorporar. É uma ideia. O ideal é que você vá no nutricionista, você consulte uma pessoa para te dar uma orientação melhor em relação a isso. Tá? Então, gente, agora, para finalizar, existem pessoas que têm muita dificuldade em seguir rotina de dieta com déficit calórico. Existem muitas pessoas que não conseguem seguir uma rotina com déficit calórico. Para essas pessoas, os melhores treinos são os treinos combinados. Quais são os treinos combinados? São treinos que combinam força com cardio. Treino de força com cardio. Esses treinos favorecem com que você consiga ter um resultado também muito legal. Por exemplo, o CrossFit é uma modalidade que mistura força com cardio. Por isso que muita gente tem muito resultado com CrossFit, mesmo sem ter uma rotina alimentar tão rigorosa, porque o gasto calórico é muito alto e aí eles conseguem também ter um resultado bem significativo. Alguns estudos mostraram que a melhor opção é essa. Então, galera, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que o exercício é importante sim no emagrecimento, mas é importante tanto quanto o exercício é a alimentação. Se você não tem déficit calórico, você precisa fazer exercícios combinados. Se você consegue seguir uma rotina de déficit calórico, você tem que priorizar os treinos de força para você não perder a sua massa magra e realmente perder peso com qualidade. Eu faço um trabalho como personal presencial, onde eu organizo semanas de treino, meses de treino. Eu faço no mínimo uma programação de 12 semanas, tá? Que são 3 meses, que eu não gosto de trabalhar menos do que isso. E eu faço tanto presencial quanto online. Ou seja, eu tenho clientes em Fortaleza, eu tenho clientes no Rio de Janeiro, tenho clientes em outros estados que compram planilhas de treino para mim. O que é essa planilha? Quando a pessoa deseja fazer uma planilha, ela vai responder um questionário que eu chamo de anamnese. Eu
ela com uma triagem, onde ela vai responder algumas perguntas para eu conhecer ela e ela também passar um feedback sobre os objetivos, se tem alguma lesão, se tem alguma limitação do que gosta. Essa triagem eu uso 3 coisas. Primeiro, os objetivos. Segundo, as necessidades que a pessoa precisa. E terceiro, as preferências. Depois feito isso, eu organizo 12 semanas de treino. E a partir daí, dessas 12 semanas de treino, eu vou acompanhando o resultado da pessoa. Tem gente que faz a planilha de treino em casa, tem gente que faz a planilha de treino numa praça e tem gente que faz na academia, ou do prédio, ou uma academia que ele frequente, tá? Qual é a diferença disso? A diferença é que você vai ter um treino especificamente e direcionado para a sua realidade e para a sua necessidade. E os resultados desses treinos são incríveis. Vou contar uma história para você. Eu tenho uma aluna, a Lúcia, ela já está na terceira idade e ela não fazia atividade física, não fazia atividade física alguma. Ela sentia muita dor no ombro e dor no joelho. E ela comprou a planilha porque ela não tinha condições de pagar a hora-aula de personal e ela comprou a planilha de mim. Eu fiz essa anamnese com ela, fiz alguns testes com ela e organizei para ela fazer 2 vezes por semana o treino em casa. 2 vezes por semana no primeiro mês, no segundo e no terceiro mês nós aumentamos para 3 vezes por semana treino em casa. Exercícios muito simples. E aí o que aconteceu? Olá Juliana, boa noite, seja bem-vinda. E aí o que acontece? Ela em 3 meses zerou a dor. Por quê? Ela foi no médico e o médico falava, você não tem nada no ombro e não tem nada no joelho. E eu falei para ela, Lúcia, essas dores são falta de força. E a gente fez um treino para aumentar a força dela e ela realmente melhorou. Depois continuamos, ela já mudou o foco dela, ela hoje já pratica atividade física 4 vezes por semana, às 5h30 da manhã, rotina já de atleta praticamente, toma suplemento e está malhando já a 80% a 85% da carga máxima dela, fazendo treinos extremamente avançados. E isso começou com uma planilha de treino, treinando na casa dela. Então será que funciona? Funciona. E eu tenho várias outras histórias para vocês aqui, para contar de depoimentos e resultados de pessoas que melhoraram o seu desempenho e a sua rotina de exercício. Tá? Então, galera, estamos chegando ao final da nossa live, tá? E eu fiz uma postagem hoje da divulgação da live. E eu fiz uma postagem assim, que quem marcassem 3 pessoas na postagem que eu fiz... Olá, Érica, boa noite. Na postagem que eu fiz da live que é até hoje, ia ganhar uma conferência online comigo. E 2 pessoas marcaram 3 pessoas e ganharam a conferência comigo. Vou fazer uma conferência com elas, simplesmente para fazer uma anamnese com elas e tratar de todos os objetivos que elas querem. No caso, elas querem emagrecimento, e orientar qual é o melhor treino, qual é a melhor rotina para elas seguirem. Foi a Micaele e a Daiana Oliveira. As 2 ganharam, já marquei com a Micaela para fazer a conferência e aguardem nas próximas semanas que as postagens vão ter mais promoções para vocês conseguirem também ter acesso a isso, tá? Então, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acho que não cai, não. Não. Fica tranquila que quem não viu a postagem, eu vou colocar outra promoção essa semana no Stories, tá? Que aí fica mais fácil de ver. E aí eu vou lançar para vocês uma promoção que vai ser bem legal também para quem quiser ter uma orientação minha, tá? Em relação a isso, em relação a treinos, em relação a questão da melhor rotina para você. Ivan faz um desafio. Vou pensar em alguma coisa nisso, vou organizar direitinho e eu organizando eu faço para vocês, tá?
o desafio. Muito clara a explicação, show de bola. Vou abrir de madrugada agora. Não precisa, Glaucia, abrir de madrugada, vai ficar aí. Vai ficar aí para vocês verem direitinho. Todo mundo vai ganhar. Então, qual o melhor exercício para quem tem dores nos pés por conta de tendinite, que é o meu caso? Juliana, aí no caso é uma situação bem específica, tá? Na minha bio tem o meu WhatsApp lá. Se você clicar lá, tem um WhatsApp. Se você mandar uma mensagem para mim, a gente pode conversar melhor, porque é uma coisa bem específica. Eu preciso conversar um pouquinho mais com você para indicar qual é o melhor exercício para você. Tá? E aí posso até comentar com você sobre a questão da planilha de treino. Para dor no joelho, qual o melhor treino? Para dor no joelho tem vários, tá? Tem vários, a gente chama que são exercícios que tem as extremidades fixas, tá? Que vai ajudar a fortalecer os músculos que estabilizam o joelho, Isabel. Então também manda mensagem para mim no WhatsApp que eu explico melhor para vocês. A gente pode conversar sobre planilhas de treino para vocês conseguirem ter um resultado melhor. Tá bom, gente? Então pode mandar, viu, Juliana? Pode mandar mensagem, só ir lá na minha bio lá, clica em cima, vai cair direto no WhatsApp e eu vou ter o maior prazer de explicar para você. A Isabel já está na minha lista VIP. E, gente, eu tenho uma lista VIP no WhatsApp, tá? Aonde eu mando dicas de saúde e bem-estar, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, caso você tenha interesse. Caso você tenha interesse em participar dessa lista VIP, é só clicar também no link na bio lá do WhatsApp que cai direitinho. André tem dúvida sobre treino para engordar. Engordar não, Andréia. Ganhar massa magra é treino de força e consumir proteína. Naquele exemplo de 1.500 calorias, você tem que ingerir 2.000 calorias. Você tem que ingerir mais calorias e treinar força, tá? É isso que vai fazer. Vivo em déficit calórico, mas muita dificuldade em manutenção do peso. Patrícia, você precisa de um treino elaborado para ajudar você a manter. Conversa comigo que a gente pode conversar sobre um treino legal. Dicas de saúde e bem-estar, muito bom. Mas faço treinos. Eu tive a tal chikungunya. Só posso fazer treino de força na academia, porque não aguento a dor no braço. Não tem problema, Gláucia. Na academia é o melhor lugar para você fazer treino de força, tá? O treino de força na academia. A academia dá pra fazer um treino de força simplesmente fantástico. Pode ter certeza disso. Mais alguém quer fazer a pergunta? Pode mandar. Quem ainda não fez pergunta, é só ir na bio, lá clica no link, cai direto no meu WhatsApp, pode fazer todas as perguntas que vocês quiserem, que eu respondo todas para vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Amanhã não, terça-feira que vem vamos ter uma live às 8, eu vou divulgar o horário direitinho, vou combinar com o Cassius, tá? Sobre disciplina e foco. Se você é uma pessoa que tem dificuldade para ter consistência nas coisas que você faz, esteja na live na terça-feira, que nós vamos ter nada mais, nada menos do que um atleta olímpico. O cara foi para 3 Olimpíadas, vice-campeão pan-americano, e vai falar aqui sobre disciplina e foco, tá bom? Então, um beijão para vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. Amanhã vai ter post novo, vai ter vídeo essas semanas novos, e a gente vai conseguir fazer com que a gente consiga ter mais informações sobre estilo de vida saudável. Então, um abraço para vocês e a gente se encontra na próxima terça-feira. Juliana, pode mandar mensagem. Quem quiser pode mandar mensagem. Cassius, um abraço. Tchau.